Como calcular as velocidades 48 km por hora, 49 km por hora e 53 km por hora para saber qual a infração, sendo que a máxima é 20? Por que a pessoa perguntou isso? É porque a velocidade excedente, né, quando a pessoa excede a velocidade máxima, a infração, a natureza da infração vai depender de quanto que ela excedeu a velocidade. Se ela excedeu a velocidade em até 20%, é infração média. Se foi em mais de 20%, porém não foi mais do que 50%, ficou entre 20% e 50%, a infração é grave. Mas se ela exceder a velocidade máxima em mais de 50%, a infração gravíssima e a multa é vezes 3. Tá vendo? Então muda, a depender do tanto que você excedeu a velocidade. E a aluna ficou com dúvida. Apesar de no curso aqui eu mostrar como é que calculo, passo um macete e tudo, a aluna ficou com dúvida. Eu não consegui, me ensina aí. Ela pegou desses 3 exemplos aí, 48, 49 e 53. Vamos lá, vou dar uns 10 minutos excedentes aqui para eu tentar explicar isso. Vou até fazer diferente, quer ver? Eu tenho isso aqui. Estão conseguindo ver aqui? Aqui, ó, é o slide que eu uso para dar essa aula, para explicar isso. Eu vou deixar ele no cantinho aqui, para a gente calcular lá. A aluna pediu para calcular com velocidade 20. Aqui, ó, eu dei o exemplo de como é que calcula usando 80. É a mesma coisa, eu vou pegar aqui, vamos lá, vamos aprender a calcular esse negócio agora, e eu lembrar como é que é, né? A gente pega aqui, ó, a velocidade máxima é a primeira coisa que a gente coloca. Ela pediu para calcular com 20, a velocidade máxima é 20. Não é isso mesmo? Vamos ver aqui? Aqui, ó, velocidade máxima 20, está aqui embaixo, ó, máxima 20. Então tá, ela pediu para calcular com 20. E quando eu vou fazer esses cálculos, eu preciso achar duas coisas. Eu preciso achar a máxima mais 20%, e eu preciso achar a máxima e mais 50%. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Deixa eu ver se eu... Agora já não consigo abrir isso aqui mais. Eita. É porque até 20%, ó, até 20% é infração média. De 20% a 50% é grave. Então tem que saber o que é os 20% e o que é os 50%. Então a velocidade máxima é 20%, eu vou achar os 20%, eu vou achar. Então isso aqui é a máxima, ó, máxima. Vou até escrever aqui que é para a gente não esquecer nunca mais. Máxima. Máxima. Beleza, esses 20 aqui é a máxima. E eu preciso achar os 20%, aí eu coloco 20 por baixo, e preciso achar os 50%. Então aqui, ó, 20%, 50%. Para eu calcular, eu faço o seguinte, tem um lance no cortar o zero aqui que foi o que me confundiu. Tem muito tempo que eu não uso isso. Eu vou calcular, só que eu vou cortar o zero. Tem que cortar os dois zeros. 2 vezes 2 é 4. Beleza, agora eu sei que 20% de 20 km por hora é 4. Eu vou somar com a velocidade máxima e eu vou chegar a 24 km por hora. Então, essa é a primeira conta. Para eu achar os 20% da velocidade máxima, eu corto os dois zeros e multiplico. 2 vezes 2, 4. Depois somo com a velocidade máxima, que é o que está aqui embaixo. Vamos fazer de novo? Agora vamos achar os 50 aqui. Logo, logo a gente já tira as conclusões aqui, hein? Corta aqui, corta aqui. 2 vezes 5, 10. Eu vou somar com a velocidade máxima, que é 20. Né? A máxima é 20, ó. Então dá 30. Beleza. Pronto, aqui eu já consigo, fazendo essas duas continhas, eu já consigo responder as perguntas da aluna. Ela falou 48, tá aqui, ó, 48, 49, 53. Agora que eu já achei os 20% e já achei os 50%, eu vou escrever os valores que ela falou aqui no cantinho, ó, 48, 49 e... esqueci de novo, aí cabeça ruim. 53. 53. Veja bem, a máxima é 20, tá aqui. Se eu passar de 20, eu já vou tomar multa. Mas se eu passar de 20 em até 20%, quer dizer que, ó, a máxima é 20, os 20% é 4. Se eu passar até 24, eu estou dentro dos 20%. Então, a minha infração vai ser média. Eu passei até 24? Não, eu passei a 48. Então, isso aqui não é média. E aí, eu não passei dentro dos 20%, mas será que eu passei dentro dos 50%? Aí a gente vem para a próxima, né? Eu calculei aqui, ó, os 50% é 10, somou com 20, deu 30. Se eu passar entre 25
e 30, porque até 24 é média. Do 25 até o 30 é grave. Eu passei até 30 para ser grave? Não, eu passei a 48. Então, meu amigo, eu passei a mais de 50%. E se eu passei a mais de 50%, isso aqui é infração gravíssima, gravíssima. Vezes 3. Dá até suspensão do direito de dirigir. Aí o resto não precisa nem fazer, né? Se 48 é gravíssima vezes 3, o 49 também vai ser, o 53 também vai ser. É claro que esses valores que a pessoa pediu aqui, ó, ficaram um pouco sem sentido, porque primeiro que a velocidade máxima de 20 é muito baixa, né? Dificilmente você vai encontrar uma via com velocidade máxima de 20. E ficou muito desproporcional, porque ela passou, olha só, 48. 48 é mais do que o dobro, então quer dizer, é mais de 100%. Não precisava nem ter feito uma conta, essa conta toda para saber que é mais de 50, né? O dobro já é 100%, né? Então ficou muito sem sentido. Eu vou calcular aqui de novo, fazendo umas contas que tenham mais lógica para ajudar vocês. Vamos fazer o seguinte, já está até aqui, ó, Pichito. Se a velocidade for 50 e eu tiver 51, já estou cometendo infração? Se for velocidade considerada, sim. Se for velocidade registrada, não. Eu vou explicar por quê. Quando você passa no radar, vou falar radar, que é o termo popular, mas é o termo que todo mundo entende, né? Quando você passa no radar, o dispositivo ele mostra lá no visor lá a velocidade que você passou. Vamos supor que você passou a 51, que você está falando aqui, né? Só que todo dispositivo eletrônico está sujeito a uma margem de erro. E qual que é a margem de erro do dispositivo eletrônico de velocidade? 7 km por hora. Isso quando a velocidade for até 100 por hora. Se for acima de 100 por hora, não é 7 km por hora que vai descontar. É 7% em cima do valor. Então, vamos considerar que só até 100 por hora. Inclusive, você falou que a velocidade é 50, eu passei 51. Então, a velocidade registrada foi 51 km por hora. Mas a velocidade considerada ela é a registrada menos 7 km por hora, que é a margem de erro. Então, a considerada, ela pega aquela lá e subtrai 7. Qual que vai ser a considerada? 43, 44. 44 km por hora. Então, na verdade, para fiscalização, você não passou a 51, você passou a 44. Qual que era a máxima? Você falou que era 50. Então, você não cometeu infração, não. Você não vai ser multado. Se você passar até 57, você não vai ser multado. Porque 57 subtrai 7, volta para 50. 50 é a máxima, então você não vai ser multado. Boa? Se você passar 58, a velocidade registrada vai ser 58. Vou até mudar aqui, ó. Registrada. 58. Menos 7, qual foi a considerada? Velocidade considerada, aquela para fiscalização. 58 menos 7 é igual a 51. Se a velocidade máxima for 50, aí você dançou. Aí você cometeu infração de trânsito. Mas aí eu pergunto, essa infração que você cometeu aqui, nesse caso, ela é média, ela é grave ou ela é gravíssima? Se for até 20% além da máxima, ela é média. Se for entre 20% e 50% além da máxima, ela é grave. Se for mais de 50% além da máxima, ela é gravíssima. Então vamos calcular. Vamos calcular de novo? Vamos ver se agora eu aprendi a calcular essa jossa. Uma vergonha, né? O professor esquecer. Essa é boa. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é colocar a velocidade máxima. A velocidade máxima que você sugeriu, Pichito, foi 50 km por hora, tá? Máxima. Então, vou colocar duas vezes. Ó, 50 é a máxima. Eu preciso duas vezes, que é para calcular os 20 para eu calcular os 50%, tá? Então, eu vou calcular primeiro os 20%, depois eu vou calcular 50%.
Sempre você vai fazer isso. Você vai colocar a máxima 2 vezes, que eu coloquei de vermelho aqui, né? A máxima e a máxima. E embaixo você vai colocar 20% e 50%. Sempre faça isso. Sempre. Desse jeito. Prontinho para calcular. Então, o que é que eu faço? Corto zero. 5 vezes 2, 10. Aqui também eu corto zero. 5 vezes 5, 25. Acabou a continha? Não. Agora eu tenho que somar isso aqui com a máxima. Então, vou voltar e botar a máxima aqui de baixo de novo. Bota aqui 50, que é a máxima, não é? Sempre colocar esse máximo na frente, que é para eu não esquecer. 50, que é a máxima. Pronto. Agora eu consigo chegar na conta. Ó. Vamos finalizar essa conta agora. Isso aqui eu somo, tá? Primeiro eu multiplico cortando zero, depois eu somo. Aqui é multiplicado, cortando zero. Aqui é somado. 10 mais 50 é igual a 60. 25 mais 50 é igual a 75. Pronto, meus queridos. Até isso aqui é infração média. Eu passei a quanto? Passei a 51. Então, a minha infração é média, porque até 60 é média. Se for entre 60 e 75, tá? Entre. Se for mais de 75, aí já muda a história. Mas vamos supor que eu passei a 61. Vou dar um chute aqui. Vamos supor que eu passei, em vez de eu passar a 51, eu passei a 61. Eita, trem, até 60 a infração média. Eu passei a 61. Isso considerada, tá, gente? Já descontada a magia. 61. Se eu passei além de 60, já não é média mais. Mas até 75 ainda é grave. Agora, meu amigo, se for mais que 75 quilômetros por hora, aí é gravíssima vezes 5, vezes 3 e dá suspensão do direito de dirigir. Olha, não é fácil, tá? Essa aula aqui acaba que eu tento simplificar, mas a gente vai expandindo, vai ampliando. Obviamente é porque você que já é aluno do nosso curso, você tem essa aula gravada lá que você pode assistir dezenas de vezes, né? Dezenas de vezes. Então, você vê uma vez, não vai entender. Vê duas, não vai entender. Vê três, começa a entender. Vê quatro, entende mais um pouquinho. Vê 5 vezes a mesma aula, aí entende. Se viu 5 vezes e ainda não entendeu, vai lá debaixo do vídeo e pergunta para o professor. Aí o professor ajuda. Beleza? Então, não tem como não aprender. É assistir, assistir, assistir. Lá no curso, eu ensino a calcular com 80 por hora. Aqui eu calculei com 50, que foi o que o Pichito sugeriu aqui, 50. Mas poderia ser com 60, com 70, a velocidade que vocês quiserem, tá bom? É só não lembrar é só não esquecer das regrinhas, né? Você pega a velocidade máxima, tá aqui, ó. Vamos calcular a velocidade máxima e máxima. Depois você tem que achar os 20 e os 50%. Isso aqui você multiplica cortando zero. Multiplica cortando zero. E soma com a máxima. Aqui você tem os 20%, aqui você tem os 50%, e quando for mais do que isso aqui, aí é gravíssima vezes 3. De forma resumida, para tentar ajudar vocês, a aula estendeu um pouquinho hoje mais, foi até as 20h15, 15 minutos a mais. Outra coisa que eu faço, cara, quando eu estou dando aula aqui, porque eu estou sozinho, eu preciso ficar mudando a tela para grande, para pequena, tá vendo? Eu fiz esse cálculo todo com a tela pequena, com certeza ficou bem ruim aí para vocês que estão vendo pelo celular conseguir enxergar. Eu esqueço de mudar. Aí vocês dão um grito aí, professor, muda essa jossa para tela grande aí. Eu esqueço de mudar. E aí fica aquela telinha pequenininha lá. Quem está vendo pelo celular dá vontade de matar. Se tiver jeito de dar um tiro, e dava, né? Mas aí eu peço desculpa a vocês pelo esquecimento. Hoje, então, a cabeça não está nada boa, né? Tá aí a tela grande para vocês. Se vocês assistindo essa aula lá no curso, né, que eu mostro, dou outros exemplos de velocidade lá no curso, se assistindo essa aula lá, vocês ainda não entenderem, pode pegar no meu pé aqui, que eu volto aqui. Eu dou uma aula só para ensinar a calcular isso, tá? Apesar de que isso é uma questão que não tem caído assim com tanta frequência em prova, sabe? Mas, se vocês quiserem, eu ensino. Faço uma aula só para ensinar isso, beleza?